a nosso encontro aí, né? Essa que trata aí da disciplina de Álgebra Linear 2. Eu sou a professora Elaine Ladislau, da Universidade do Estado do Amazonas. E essa aula vai tratar aí do espaço vetorial. Então, a gente vai entender aí alguns conceitos, verificar alguns exemplos de espaços que nós temos, né? E, no caso, sempre fazendo um apelo, no caso, né, para quem já viu a Álgebra Linear 1, a gente vai precisar de alguns conceitos que nós vimos, né, anteriormente, e assim que der, a gente vai fazendo uma recapitulação para que vocês consigam aproveitar totalmente o curso, tá? Para quem ainda não se inscreveu no canal, sinta-se à vontade para se inscrever, ativar o sininho e se quiserem também podem fazer aí as perguntas, podem sugerir aí outros vídeos, tá bom? Fiquem à vontade. Bem, então, o que vem a ser um espaço vetorial? Bem, pessoal, para todo mundo que já viu álgebra, né? A gente sabe que trata aí de conjuntos, então um conjunto por si só, ele não tem muita atratividade, vamos dizer assim. Então, dentro de um determinado conjunto não vazio, né? Porque a gente precisa ter alguns elementos dentro desse conjunto para a gente operar com eles, né? Ou seja, manusear, fazer alguma operação, né? Se caso queira, a gente precisa que esse conjunto seja não vazio, tá? E aí nós vamos definir duas operações atuando dentro dos elementos desse conjunto, que no caso é a adição e a multiplicação por escalar, tá? Então aqui, novamente, para quem lembra aí de álgebra linear, a gente vai fazer aquela multiplicação por escalar, por exemplo, de um escalar real por um vetor. Então é essa multiplicação em particular que a gente está tratando, tá? E a adição de vetores, que é aquela adição tradicional, né, de somar coordenada a coordenada e formar um novo vetorzinho, né, dentro daquele espaço, certo? Então o espaço vetorial em si, ele vai ser esse conjunto com a operação de adição e a multiplicação por escalar. Então esse ternozinho, né, que no caso compreende o espaço, né, o conjunto de espaço, mais essas duas operações, vai tornar então aquele conjunto um espaço vetorial. Bem, mas não somente isso, tá? A gente tem que verificar se essas operações que a gente definiu vão estar preservadas dentro desse novo conjunto aí, no caso assim. Se a gente operar com dois elementos, será que a adição desses vetores ainda vai cair dentro desse espaço, né? Será que ele está bem definido? Então, tudo isso a gente vai ter que verificar. Então, olha só, o espaço vetorial, então, ele é esse conjunto não vazio, munido de duas operações, que é a adição e a multiplicação por escalar, certo? E que cada uma delas, em relação aí às operações, vão ter que satisfazer algumas propriedades, tá? Caso satisfaça essas propriedades, aí então a gente vai dizer que aquele espaço é um espaço vetorial, tá? Muito bem. Só para lembrar aqui, tá? A adição, ela é definida trivialmente, tá? Então, para todo U e V dentro desse conjunto que a gente está pegando aqui, esse V grande, né? A soma tem que estar dentro de V, certo? E para todo alfa escalar real, e para todo elemento em V, que no caso são os vetores, aqui U em V, se a gente fizer a multiplicação por escalar desse escalar real por um vetor, então isso também tem que pertencer, tem que estar dentro desse conjunto que a gente está fazendo aí a operação dentro dele, né? Então, ou seja, tanto a operação de adição como a operação de multiplicação por escalar tem que estar bem definida. Estar bem definida é exatamente isso, somar quaisquer dois elementos e ainda estar dentro desse conjunto, e fazer a multiplicação por escalar e essa multiplicação ainda está dentro desse conjunto, tá? Bem, nós vamos verificar esses axiomas, tá? Então, no caso, em relação à adição, a gente vai ter a distributiva, certo? U mais V, né, entre parênteses, mais W tem que ser igual a U mais, entre parênteses, V mais W. Para todo U, V e W dentro desse conjunto Vzão, tá?
a gente tem que verificar que a adição aqui também é comutativa. Então, tanto faz você somar U mais V como V mais U, que isso vai dar a mesma coisa. Vamos ter que garantir a existência de um elemento neutro dentro da adição. Ou seja, se eu somar um vetor mais esse carinha que a gente está aqui padronizando ele de 0, isso tem que dar o próprio vetor 1, tá? Aqui a gente tem também que garantir no quarto axioma a existência do elemento simétrico dentro desse espaço, para todo o elemento em V. Então, para todo U em V, vai existir o simétrico, que em geral a gente define como sendo menos o próprio elemento, né, menos U, de tal forma que quando eu some esse elemento, U, mais o simétrico dele, né, que a gente batizou aqui de menos U, isso vai dar exatamente o elemento neutro da adição dentro desse espaço vetorial, certo? Então, em relação à adição, a gente tem que verificar essas 4 propriedades. Então, é associativa, comutatividade, existência do elemento neutro, existência do elemento simétrico, tá? E em relação à multiplicação por escalar, a gente vai ter que verificar aqui, ó, a associatividade em relação aos escalares, tá? Então aqui alfa e beta são escalares, U é o nosso vetor do nosso conjunto Vzão aqui. Então alfa vezes beta vezes U é a mesma coisa que alfa vezes beta vezes U, ou ainda alfa U vezes beta, né? Então a gente pode associar aí de qualquer maneira esses escalares, de tal sorte que a multiplicação por escalar desse novo elemento aqui, né, desse novo escalar pelo vetor, continue dando a mesma coisa, certo? Aqui a gente vai verificar também a associatividade, aliás, a distributividade de dois escalares aqui, ó, somados vezes o U, né, o nosso vetor. Então é distributiva em relação à operação de soma, certo? Isso aqui vale a distributiva, então vai ficar alfa U mais beta U, certo? Então aqui é a distributiva que a gente já conhece lá dos números reais. E, no caso aqui, a gente está falando distributiva em relação aos escalares, mas também tem que valer a distributiva em relação aos vetores. Então, se eu tiver alfa vezes U mais V, então aqui eu estou somando 2 vetores, tá? E multiplicando por esse escalar alfa. Aqui também tem que valer a distributiva, tá? Então vai ficar alfa U mais alfa V. Para todo U e V no meu espaço Vzão, tá? E para todo escalar alfa pertencente aos reais, beleza? E nós também temos que valer o elemento neutro em relação a uma multiplicação por escalar, que está sendo batizado aqui pelo número 1, tá? Então U vezes U é igual a U para todo U em V. Tá? Esse Vzão aqui é o nosso espaço, não esqueça. Então, se a gente pegar esse conjunto, mais essas duas operações, e garantir que valem todas essas 8 propriedades aqui, então a gente pode batizar esse V com essa soma e com essa multiplicação por escalar, e dizer que isso é um espaço vetorial, tá? Para cada conjunto que você for fazer aí, pessoal, você vai ter que vamos dizer assim, levar em consideração aquele elemento dentro daquele espaço, tá? Daquele conjunto. Você não pode ferir a regra daquele conjunto, tá bom? Então, aqui a gente vai ver alguns exemplos e batizar aqui alguns espaços que já são triviais, né? Como sendo espaços vetoriais. Por exemplo, espaço euclidiano, que é o famoso Rn, né? Aí você vai, eu nunca vi isso na minha vida. Não. Lembra do R2. No caso de álgebra linear 1, vocês trabalharam com R2 e com R3. Então, R2 e R3 são particularidades do Rn, tá? O Nzinho aqui, ele é um número natural, tá? Então, nós temos aí, ó, o Rn como sendo essa N-upla aqui, né? Com as coordenadas x1, x2 até xn, onde cada coordenada dessa, cada xj, pertence aos reais. Então, isso daqui vai formar uma N-upla do Rn. Então, se a gente tiver no R2, a gente vai ter um vetor com 2 coordenadas, né? Que a gente geralmente batiza de x e y, tá? Mas nada contra quem quiser chamar de x1, x2, tá? É só
o batismo daquela variável que você está fazendo em cada uma das coordenadas, tá? No caso do R3, a gente vai ter um vetor com 3 entradas, que geralmente nós chamamos de x, y e z, tá? Mas nada contra x1, x2 e x3, tá? Então aqui claramente o Rn ele é um espaço vetorial com as operações triviais, ou seja, com a soma e a multiplicação por escalar triviais, da mesma forma que vocês viram em álgebra linear 1, tá? A soma é exatamente a soma de cada coordenada e você vai formar uma n-upla com essas somas em cada coordenada, né? Coordenada a coordenada você vai somando e vai colocando o valorzinho em cada respectiva posição, certo? No livro texto você pode verificar a conferência aí, no caso a demonstração de que o Rn ele é um espaço vetorial. Mas aí você deve estar pensando, mas tudo bem, vou voltar aqui, ó. Olha só, em relação à associativa não tem problema, né? A comutativa também não tem problema. Agora, quem seria o elemento neutro do Rn? Seria o zero vetor aqui, né? O zero vetor significa que é um vetorzinho com n entradas, todas elas sendo zero, certo? E quem, no caso, vai ser o elemento simétrico de um elemento dentro do Rn? Vai ser exatamente menos o próprio vetor, ou seja, menos em cada coordenada, né? Que a gente sabe que a multiplicação por esse menos aqui vai entrar em cada uma das coordenadas. Então, você vai ter aí o elemento simétrico para cada um dos elementos, tá? Aqui continua valendo 1 como sendo a unidade da multiplicação por escalar, certo? E aqui o que daria um pouquinho mais de trabalho para vocês conferirem lá são a M2 e a M3 aqui, que é distributiva em relação às escalares, distributiva em relação aos vetores. Mas isso aqui não tem muito mistério, é só colocar a continha na ponta do lápis que vai sair, tá? Espaço das matrizes, pessoal. Aqui para vocês se acostumando já com essa nomenclatura, tá? Em alguns livros eles colocam o MN só aqui e não identifica aqui as entradas. Então aqui olha só. Espaço das matrizes, aqui esse M grande sempre, né, na álgebra a gente entende que M grande simboliza uma matriz, tá? Aqui eu vou dizer exatamente no índice qual é a ordem dessa matriz. Então é uma matriz M por N, M linhas, N colunas, tá? E aqui essa indicação entre parênteses os números reais aqui é porque eu estou querendo dizer que as entradas dessa matriz, né, os elementos dessa matriz vão ser números reais, tá? E aí você vai ter que estabelecer para cada ordem um elemento associado aqui, a matriz, que no caso a matriz vai ser um vetor do seu espaço vetorial. Então aqui a gente vai se desprender um pouquinho de álgebra linear 1 e trazer essa nova novidade aí, que seria interpretar os elementos de um determinado espaço como vetores, tá? Então aqui nesse caso os vetores são matrizes, beleza? Também não é difícil verificar as 8 propriedades que a gente tem que fazer, né, em relação à adição, em relação à multiplicação por escalar, com essas matrizes. Você pode aqui colocar, por exemplo, uma matriz de ordem 2 por 2, e aí fica mais simples você identificar, tá? Mas, novamente, relembrando aqui as 8 propriedades, a associatividade não teria problema, comutativa também não, né, porque você tem que relembrar lá as operações matriciais, tá? São as triviais, ok? Agora, quem seria o elemento neutro do espaço das matrizes? Seria exatamente a matriz nula, né? Onde a matriz vai respeitar a dimensão do teu espaço, né? Se for uma matriz 2 por 2, vai ser uma matriz 2 por 2, só que nula. Então, vai ser os elementos 0, 0, 0, 0, ok? Então, aqui é a matriz nula. Então, perceba que a gente não pode ferir a condição que foi imposta, que é dada pelo conjunto em si, tá? Então, se a gente está trabalhando com matrizes, então os elementos vão ser matrizes. E aí, a gente tem que respeitar essas situações aqui. No caso do elemento simétrico, também não teria problema. Para cada matriz, você vai ter a sua matriz simétrica, que basta você trocar os sinais aqui para que, quando somar essas duas matrizes, dê exatamente a matriz nula, tá?
que não tem problema. E aqui, como sempre, a M2 e a M3, essas duas propriedades aqui, elas dão um pouquinho mais de trabalho, tá? E, novamente, aqui na M4, você garante que realmente é o 1, né? Esse escalar, cuja a multiplicação aqui da matriz pelo 1 vai dar a própria matriz, tá? Outro espaço também que a gente vai trabalhar bastante, né? Com o nosso livro-texto e aqui também nos exemplos, é o espaço dos polinômios, tá? Então, em algumas literaturas identifica esse Nzinho aqui embaixo, tá? Eu gosto de identificar aqui em cima. Então, PNR. Novamente, aqui eu estou dizendo que o meu espaço é formado pelos polinômios de grau N, tá? Então, o grau da minha variável, né, do meu polinômio, vai ter grau N, tá? Então, aqui no caso, seria que tipo de polinômio vai fazer parte aqui desse PN, né? Seria aqui os escalares, né? A0 mais A1x no caso A2, x2, x ao quadrado, né? Mais A3, x3 ao quadrado, e assim sucessivamente até o AN, x elevado a n, tá? Onde esses escalares aqui, os AI, são reais. Beleza? Então, novamente, aqui vai ferir aquela condição que vocês já construíram em álgebra linear 1. Se eu estou trabalhando com o espaço dos polinômios, o meu vetor agora passa a ser um polinômio, tá? Então, não somente aquela estrutura que nós vimos de vetores, tá? Aqui agora, essa situação ela vai tomar aí outras condições aí para você formar esse espaço, tá? Só para lembrar aqui, se a gente estivesse trabalhando com um polinômio de grau 2, né, seria A0 mais A1x mais A2x ao quadrado, certo? Então, esse nzinho aqui ele vai acompanhar o grau da nossa variável, o maior grau, né, no caso aqui. Se o n for 2, então o maior grau tem que ter 2 aqui, certo? E assim também nós temos o espaço das funções, né, que é esse f aqui caligráfico, são todas as funções definidas de R em R, certo? A gente poderia, dentro desse espaço das funções, a gente poderia obter as classes de funções, tá? Que são as classes de funções diferenciáveis, classes de funções integráveis, e muitos outros tipos de funções que a gente pode criar dentro dessas funções, desse espaço aqui, tá? Então, só para vocês saberem aí que o nosso universo está aumentando um pouquinho aqui em álgebra linear 2, não somente vai trabalhar com R2 e com R3, né, que são espaços euclidianos, mas com espaço de matriz, espaço de polinômios, espaço de funções, e a gente vai ampliando o nosso leque aí para você entender o universo de todos esses espaços, tá? Então, só para a gente se situar melhor, né? Esses daqui são os chamados espaços triviais, vamos dizer assim, né? Mas a gente pode também definir alguns conjuntos e verificar se, dependendo de você pode definir também uma soma e uma multiplicação por escalar e verificar se ainda assim aquele conjunto munido dessas duas operações vai ser um espaço vetorial ou não. Então, aqui nesse caso, a gente está montando aqui, ó, todos os pares x ao quadrado, tal que x pertence aos reais, tá? Então, são todos os pares desse tipo. E a gente está definindo aqui uma operação, né, onde cada elemento tem que seguir a regra do conjunto, né, não pode ferir. Então, aqui nós temos, ó, x1 ao quadrado, que é um elemento de V, e o outro elemento x2 ao quadrado. E aqui ele está obtendo a soma, está definida essa operação soma aqui como sendo, ó, a soma das coordenadas x1 mais x2, e aqui na segunda coordenada ele vai fazer x1 mais x2 elevado ao quadrado. Então, percebo que aí já mudou um pouquinho a nossa trivialidade, né? E essa multiplicação por escalar, ela vai ser aqui também diferenciada. Esse alfa ele vai entrar aqui na primeira coordenada só como alfa mesmo, né? Vai ficar alfa x, e na segunda, para acompanhar aqui o termo ao quadrado, ele também ficou elevado ao quadrado.
certo? Então, alfa ao quadrado, x ao quadrado. Então, a pergunta é, será que esse conjunto V aqui, do jeito que está definido, munido dessas duas operações aqui, a soma bola e a multiplicação bola, será que isso vai ser um espaço vetorial? Né? Então, para isso, você vai ter que verificar as 8 propriedades e verificar se isso realmente vai dar certo ou não, né? Então, você vai ter que fazer aqui essa conferência. Verifiquem e coloquem aí na descrição, né, no chat, o que vocês acharam, se é ou não o espaço vetorial, e se não for, qual é a condição que está ferindo, tá bom? Vou aguardar vocês. Vamos lá. Alguns contra-exemplos aí de construções que não vão dar certo aí naqueles axiomas, tá? Então aqui, ó, a gente pegou o R2, né, que a gente já sabe que é constituído dos vetores de duas coordenadas aqui, né, A e B pertencentes aos reais. E aí a gente vai definir a operação de soma como sendo, ó, A mais C, B mais D, ou seja, trivial. E a multiplicação por escalar, ele definiu aqui, olha, diferente do que seria o trivial, tá? Então, essa constante entra somente na primeira coordenada, na segunda permanece a mesma. Então, isso daqui já é uma construção diferente do trivial, tá? Aqui faltou eu falar o seguinte, olha, quando a gente vai, no livro texto ele coloca, vamos dizer assim, quando ele não deixa claro quais são as operações triviais. Caso ele queira enfatizar uma certa operação que ele esteja definindo dentro do conjunto, ele vai diferenciar aqui, chamar de uma circular, ou vai fazer alguma barra, alguma coisa, ele vai ter que indicar para dizer que aquilo não é a operação trivial que você já conhece, tá bom? Então, claramente aqui, né, isso aqui não vai ser um espaço vetorial exatamente na multiplicação por escalar, porque em relação à soma está tudo ok, né? Agora, em relação à multiplicação, a distributiva, né, se a gente pegar aqui alfa mais beta U, né, e aí a gente está dizendo aqui que esse U tem coordenada x1 e y1, como é que foi definida essa operação? Esse escalar só entra na primeira coordenada, então vai ficar alfa mais beta x1 e y1 permanece o mesmo, né? E isso ficou o quê? Aqui já é a operação real mesmo, né? A distributiva em relação aos números reais, isso aqui é alfa x1 mais beta x1 e y1. Agora vamos fazer o outro lado, que isso aqui deveria ser alfa U mais beta U. Quem é alfa U mais beta U? Alfa U é alfa vezes x1 y1 mais beta vezes x1 y1. Como foi definida a tua operação? Aí o escalar só entra na primeira. Então aqui alfa x1 repete a segunda, mais beta x1 repete a segunda. Quando eu for somar aqui, ó, somar, a operação de soma foi colocada trivialmente, né? Basta somar a coordenada a coordenada. Então, quando eu somar alfa x1 mais beta x1, vai dar alfa x1 mais beta x1, ok. E aqui na segunda coordenada, y1 mais y1 dá 2y. Então, não deu igual aqui, ó, os dois lados da moeda. Então, aqui realmente diferenciou aqui e fere, então, a condição, o axioma M2, e, portanto, esse conjunto que a gente construiu com essas duas operações não é um espaço vetorial. Então, nem tudo que parece é. Então, vocês, na hora de fazerem os exercícios, têm que prestar atenção como que foi definida as operações aqui, tá? Se for a trivial, você vai trabalhar normalmente, tá? Sem se preocupar. Agora, se for uma construção, aí você vai ter que respeitar essa condição aqui das operações, tá bom? Bem, as propriedades dos espaços vetoriais. Aqui eu estou até utilizando uma simbologia para indicar que espaços vetoriais, tá? Que é o EV. Então, da definição de espaços vetoriais, que são aqueles 8 axiomas, né, em relação às duas operações, a gente vai ter aqui, ó, existência, na verdade, unicidade
do vetor nulo, né? Ou seja, unicidade do elemento neutro, né, em relação à adição, unicidade do elemento simétrico, né, em relação à adição. Se eu tiver uma condição de U mais W igual a V mais W, vale a lei do corte, ou seja, U igual a V, certo? Eu tenho ainda que se eu fizer menos o elemento simétrico, eu vou voltar exatamente para o mesmo elemento do meu conjunto, né? Unicidade do elemento simétrico dentro do meu espaço, tá? Na verdade aqui... Isso. No caso aqui, essa operação 0 vezes V, no caso aqui é operação multiplicação por escalar, tá? Sempre vai dar 0. E se eu tiver lambda vezes 0, também vai dar 0. Ou seja, esse 0 aqui é diferente desse, tá, pessoal? Aqui é escalar, aqui eu estou interpretando esse 0 como um vetor, tá? Então, lambda vezes o vetor nulo vai dar o vetor nulo. E aqui vale uma dica importante para vocês, tá? Que estão aí vendo pela primeira vez álgebra linear 2. Tem que ter muito cuidado na hora de diferenciar, porque aqui, infelizmente, né, a gente não opta por colocar a setinha em cima do vetor, tá? Então lembra que lá em álgebra linear 1 a gente dizia vetor U, então tinha uma setinha em cima do U para indicar que era o vetor. Nesse caso de álgebra linear 2, ele já não faz mais essa menção. Então, você tem que prestar atenção se é um vetor ou se é um escalar, tá? Aqui, lambda vezes V igual a 0, ou lambda é 0 ou o vetor é nulo, certo? Isso aqui é não degenerescência dessa operação aqui, né? E... vale essa igualdade aqui, menos 1, né, que é um escalar, vezes o vetor, é igual a menos V. Beleza? Então, essas propriedades são bem interessantes. Tentem fazer a demonstração, caso não consigam, olhem o livro-texto. Beleza? E aí nós vamos, depois de conhecer esses espaços, a gente vai agora definir uma condição para os subespaços vetoriais, tá? Então, aqui nós já temos um espaço vetorial. Lembra que para ser espaço vetorial eu tenho que ter construído aqui duas operações, a adição e a multiplicação por escalar. E nesse caso eu vou ter um subconjunto desse espaço, né, que é o S, ele tem que ser não vazio. E aí para esse subconjunto S ser um subespaço vetorial de V, a gente vai ter que provar que o S... tipo assim, trazendo as operações do próprio espaço que ele tá colocado, né, com a adição e a multiplicação por escalar, ele ainda é um espaço vetorial, certo? Então, basicamente é isso. Eu estou colocando um subconjunto dentro do meu espaço, então eu vou munir esse subespaço, esse subconjunto, né, no caso, com as operações do meu espaço, eu vou herdar essas operações. E aí eu vou ter que valer, então, aqueles 8 axiomas em relação às duas operações que estão sendo herdadas do espaço maior, certo? Mas como isso é muito trabalhoso, né, tem um teorema que ele simplifica um pouco a nossa vida aqui nesse caso para testar se um determinado subconjunto é subespaço vetorial, tá? Então, um subconjunto S não vazio de um espaço vetorial é um subespaço vetorial de V se forem satisfeitas duas condições aqui. Primeiro, se eu somar quaisquer dois elementos em S, eu tenho que garantir que esse vetor soma vai estar dentro de S mesmo, ou seja, ele é fechado em relação à adição. E para quaisquer escalar real e vetor dentro de S, se eu fizer a multiplicação por escalar, alfa U, eu tenho que garantir que esse novo vetor, ele também vai estar dentro de S, ou seja, ele é fechado em relação à multiplicação por escalar, tá? Então, na verdade, esse teorema, ele se resume a três coisas que você vai ter que provar. Primeiro, garantir que ele é não vazio. Uma forma bem rápida de verificar isso
é garantir a existência do vetor nulo dentro desse subespaço, tá? Ou seja, desse subconjunto candidato a subespaço, vamos dizer assim. E depois mostrar que ele é fechado em relação à adição e fechado em relação à multiplicação por escalar, beleza? Então são três coisas aí que você vai ter que provar. Não vazio, é fechado em relação à adição, é fechado em relação à multiplicação por escalar, tá? Aqui vale uma observação que é o seguinte: todo espaço vetorial admite pelo menos dois subespaços, que é quem? O conjunto 0, né, constituído do vetor nulo, chamado subespaço 0 ou subespaço nulo, e o próprio espaço vetorial V, tá? Esses daqui são chamados subespaços triviais. Os outros que aparecem, eles vão ser chamados de subespaços próprios, tá? Quando existirem, beleza? Então, só uma nomenclatura aí a mais para vocês gravarem. Então, vamos ver aí alguns exemplos para a gente fechar essa parte. Olha, a gente tem aqui o espaço vetorial R2, lembrando que quando ele diz assim, é porque ele já está arrastando as duas operações de adição e multiplicação por escalar triviais, tá? Do R2. Estou pegando aqui um subconjunto desse V aqui, que são todos os pares x e y, tais que o y é igual a 2x, tá? Ou seja, eu posso reescrever esse subconjunto da seguinte maneira: x na primeira coordenada, 2x na segunda, para todo x real, tá? Então, a gente percorre da mesma forma. Naturalmente, isso daqui corresponde a uma reta, né? Onde a segunda componente do vetor é exatamente o dobro da primeira componente, tá? Então, aquele teoreminha a gente vai utilizar aqui. A verdade é, prove que S é um subespaço de V. Então, para provar isso, a gente tem que primeiro mostrar que esse candidato aqui, né, esse subconjunto, ele contém o vetor nulo. Então, será que ele contém o vetor nulo? Claramente que sim, né? Porque se o x está percorrendo todos os reais, se o x for 0, vai dar 0 na primeira componente, e 2 vezes 0 é 0 na segunda componente também. Então, com certeza, o vetor nulo está dentro do subconjunto S, tá? Agora vamos verificar se é fechado em relação à adição. Então, pega dois elementos do subconjunto, tá? Lembrando que ele tem que respeitar essa condição aqui, tá? Ele é um elemento dessa forma. Então, por isso que ele pegou aqui, ó, U igual a x1, 2x1, e outro vetor e tem as mesmas propriedades, x2, 2x2, tá? E a gente vai somar esses dois vetores. Lembrando que aqui, como ele não fez nenhuma menção às operações, significa que são as triviais. Então, você vai somar aqui esses vetores. x1 mais x2, 2x1 mais 2x2. Aqui a gente está em R, pode colocar o 2 em evidência, né? E aqui eu vou ter, então, ó, na primeira coordenada x1 mais x2, e na segunda coordenada eu vou ter duas vezes esse valor aqui, x1 mais x2, que é a primeira coordenada. Então, realmente, ele está satisfazendo, ou seja, esse vetor soma, ele está satisfazendo as condições do próprio S aqui, ó, certo? E agora a multiplicação por escalar. Pega alfa, um escalar real, e um vetor U dentro de S, que tem essa propriedade, x e o 2x, tá? Nesse caso que ele chamou de x1, 2x1. Multiplicação por escalar. O escalar entra nas duas coordenadas. Então, vai ficar alfa x1 e alfa 2x1. Lembrando que tanto alfa como 2 são escalares e vale a distributiva em relação aos números reais, tá? Então, esse daqui a gente pode arrumar da seguinte maneira. 2 alfa x1 na segunda componente. Então, aqui na primeira nós temos alfa x1 e na segunda componente o dobro da primeira coordenada. Portanto, pertence ao subconjunto, beleza? Então, com certeza, o S é subespaço de V, tá? Bem simples assim, tá? Então, S é não nulo, ou seja, diferente do vazio, ou seja, o vetor nulo tem que estar lá dentro, é fechado em relação à adição, é fechado em relação à multiplicação por escalar. Então, tá ótimo. Um outro exemplo aqui que eu quis mostrar é
uma condição da seguinte maneira, tá? O espaço vetorial é R3 e esse subconjunto S aqui são todos os ternos, tal que vale essa condição, AX mais BY mais CZ igual a zero, tá? Bem, queremos mostrar então que S é um subespaço de V. Claramente, se a gente fizer aqui os escalares A, V e C iguais a zero, a gente vai ter o zero aqui para todo mundo, né? Então, claramente, esse subespaço é diferente do vazio, porque o zero vai estar lá dentro, tá? Satisfaz essa condição aqui tranquilo. Você vai pegar dois vetores dessa forma, né? Que satisfaz essas condições, a gente vai somar esses vetores. Beleza? Então, esse aqui a gente vai somar de forma que quando a gente soma esses vetores, desse lado aqui, essa propriedade que tem que satisfazer, a gente pode colocar em evidência o A, o B e o C, que são escalares reais, tá? Então, naturalmente, a gente tem a soma desses dois vetores vai implicar nesse x1 mais x2, y1 mais y2, z1 mais z2, tá? E, portanto, o mais v também satisfaz a mesma condição de ax mais by mais cz igual a zero, tá? A gente sempre tem que preservar a condição que foi imposta logo no início do subespaço, tá? Lembrando que ainda tem a multiplicação por escalar, então pega alfa vezes u. Quem é alfa vezes u? É alfa x1, alfa y1, alfa z1, porque é a condição, a operação trivial da multiplicação por escalar, tá? Mas, como ele está em S, o que vai valer? Alfa x1 mais aqui é o seguinte, pessoal. Como o U está em S, ele já vale essa condição aqui, tá? AX1 mais BY1 mais CZ1 é igual a zero, tá? O que a gente queria provar era se alfa x1 mais alfa y1 mais alfa z1 estaria também dando zero. Aí o que ele fez? A gente já sabe que vale isso. Se a gente multiplicar todo mundo por alfa, continua dando a mesma coisa. E aí a gente faz a distributiva aqui, né, que a gente está em R. E aí a gente mostra exatamente que as componentes desse novo vetor aqui estão satisfazendo a condição do subespaço S. Beleza? Portanto, S é um subespaço vetorial de R3. E representa um plano passando pela origem, tá? Outro exemplo aqui também importante para que vocês entendam é que a gente pode definir aí no espaço das matrizes aqui. A gente está pegando o espaço das matrizes de ordem 3 por 1, tá? 3 linhas, uma coluna, tá? E S, o conjunto solução desse sistema linear homogêneo. Então, como é que é essa situação de homogeneidade? É sempre, a gente faz aqui, no caso aqui, o nosso sistema corresponde a esse, tá? 3x mais 4y menos 2z igual a 0, 2x mais y menos z igual a 0, x menos y mais 3z igual a 0. Beleza? Aqui, a gente vai ter que lembrar a escrita matricial desse sistema, tá? A gente pode pegar aqui a matriz dos coeficientes, né? Só com os coeficientes. O nosso vetor, que é o x, y, z, igual ao 0, 0, 0, que é a nossa solução aqui homogênea, né? No caso trivial. E aí, para você garantir que esse S é um subespaço de V, você vai ter que pegar aqui elementos, né, que satisfaçam esse sistema e que ainda continue valendo essa condição da homogeneidade. Então, se você tiver aqui U igual a x1, y1, z1 e o V igual a x2, y2, z2, vocês vão verificar que S é sim um subconjunto de V, subespaço vetorial de V. Beleza? Um outro contra-exemplo aí para a gente
massificar bem essa parte de subespaço, né, a gente está definindo aqui os pares x, módulo de x, que está dentro do R2, tá? No caso, a situação aqui é verificar se o S é um subconjunto, é um subespaço vetorial de R2. Então, a gente vai aquele teorema, tá? Verificar se esse subespaço é diferente do vazio, com certeza, porque o 0, 0 está aqui dentro, né? Módulo de 0 é 0, portanto, o vetor nulo está dentro de S. Agora, pelo fato de ter um módulo aqui, a gente sabe que vale a desigualdade triangular, então aí vai ficar ruim, né? Aqui ele citou só um exemplo aqui de que não daria certo. Pegou U igual a 3, 3, V igual a menos 2, 2, no caso uma situação particular. E aí quando a gente soma, né, 3 menos 2 dá 1. Módulo de 3 mais módulo de 2 dá 5. Beleza? Só que isso aqui fere a condição do subespaço, porque o subespaço é o x na primeira componente e na segunda componente é o módulo dessa primeira coordenada. E o módulo de 1 não é 5. Beleza? Então aqui esses contra-exemplos que você também pode apresentar como uma prova de que não é subespaço vetorial, tá bom? Alguns subespaços interessantes, que é no caso o subespaço interseção, subespaço soma e um outro que a gente chama de soma direta, tá? Então, quem vai ser a interseção de dois subespaços vetoriais? Né, aqui a gente vai colocar essa notação, tá? S1, interseção S2, e quem vai fazer parte desse novo subespaço? São todos os elementos, né, dentro de V, tal que V está tanto em S1 quanto está em S2, beleza? A soma de dois espaços significa que eu posso escrever o meu espaço vetorial como sendo uma soma, S1 mais S2, tá? Tem aqui, são dois subespaços vetoriais, onde qualquer elemento dentro desse S vai ser vai ter que ter uma parte que está em S1 e a outra parte vai ter que estar em S2. E no caso da soma direta, eu vou ter que ter essas duas coisas ao mesmo tempo. No caso assim, né? Primeiro, qualquer elemento dentro desse espaço, né, que é soma direta de S1 com S2, que é esse símbolozinho aqui, né, soma um círculo, qualquer elemento em V vai ser uma soma de S1 com S2, né, vai ter que ter uma parte em S1 e uma parte em S2, e a interseção entre esses dois subespaços vai ter que ser apenas o vetor nulo. Tá? Então, para ser soma direta, tem que satisfazer essas duas coisas. Primeiro, a escrita tem que ser dessa forma, S1 mais S2, e a interseção tem que ser apenas o vetor nulo. Tá? Os exemplos eu vou deixar para que vocês olhem o livro-texto, ok? E, para finalizar, então, a nossa história, a gente vai falar aqui de combinação linear, que foi o que a gente já viu em álgebra linear 1, mas a gente vai refrescar a memória e falar novamente, tá? Então, eu tenho aqui vetores do meu espaço vetorial e escalares reais, tá? Então, qualquer vetor V pode ser escrito nessa combinação aqui linear desses vetores V1 até Vn, tá? Então, o V, ele é um A1, V1 mais A2, V2 mais reticências mais AN, Vn. Quando eu consigo escrever um vetor decomposto nessa forma aqui, então eu digo que V é uma combinação desses vetores, V1, V2 até o Vn, beleza? Aqui eu peguei um caso particular aqui no GeoGebra, tá? Que a gente vai trabalhar com GeoGebra em alguns momentos. Eu construí aqui dois vetores, o U e o V, tá? E eu coloquei um W aqui um pouco maior, tá? Então, o que significa dizer que o W é a combinação de U e, nesse caso aqui, do B, né? Significa que eu vou ter que escrever esse W aqui como sendo a diagonal maior, como um vetor soma, entre esses dois vetores, podendo ser modificados pelos escalares, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, o meu vetor U era tudo isso aqui. Então, eu tive que diminuir ele um pouquinho
para poder eu fechar esse paralelogramo aqui e escrever esse W como sendo a diagonal maior desse paralelogramo, tá? Aqui no caso do V também ele era maior, então eu tive que diminuir ele, tá? Para poder fechar esse paralelogramo. Então, basicamente a combinação é dessa forma. Quando a gente vai fazer realmente o exercício, a gente vai verificar em um sistema. E por isso a necessidade de vocês fazerem a primeira parte do curso, que é resolução de sistemas lineares, tá? Tanto o sistema linear quadrado, que é o SLQ, como o sistema linear não quadrado, que é o SLNQ, tá? Que das duas maneiras pode ser resolvidos pelo escalonamento, tá? De Gauss. Então, verifiquem a primeira parte do curso, ok? E só para finalizar aqui, eu vou deixar um exercício para que vocês treinem, então, essa nova visão aí desses elementos do espaço vetorial. Nesse caso aqui, o espaço vetorial é o espaço dos polinômios de grau 2, tá? Ou seja, dos polinômios de grau menor ou igual que 2, certo? Mas para definir o grau 2, tem que ter um elemento x ao quadrado lá dentro desse polinômio, né? Para poder saber que ele é de grau 2, tá? Aí, então, ó, o polinômio V igual a 7x ao quadrado mais 11x menos 26 é uma combinação linear dos polinômios V1 e V2. Eu gostaria muito que vocês tentassem fazer esse exercício, lembrando que quando a gente monta a combinação linear, a gente está trabalhando tanto com a multiplicação por escalar, com a adição de vetores também. Nesse caso aqui, a adição de polinômios, tá? Então, você vai ter que fazer a multiplicação de um escalar pelo polinômio, que é da mesma forma, fazendo a distributiva. E depois você vai somar, ou seja, vai colocar em evidência, né, os termos x ao quadrado, o x e o termo sem a variável, né? E depois fazer a igualdade de polinômio. E isso vai resultar num sistema. Esse sistema resolvido, você acha os elementos alfa e beta que compõem, então, essa combinação linear. Então, bom trabalho a todos. Não esqueçam de fazer os seus comentários no final, tá?